Olá, alunos do quarto ano, estamos aí iniciando a nossa primeira aula de matemática dessa primeira semana de estudo à distância, tá? E o nosso primeiro assunto, nós vamos estar aprendendo sobre retas paralelas e retas perpendiculares, certo? Mas, para eu saber o que é uma reta perpendicular e o que é uma reta paralela, eu tenho primeiro que saber o que é uma reta. Então, o que é uma reta? A reta é um objeto da geometria. Ah, tá, mas o que é a geometria? Geometria é a parte da matemática que estuda as formas e as posições dos objetos existentes na natureza, tá? Então, a reta é um objeto, né, da geometria. E a reta, ela tem algumas características muito próprias, né, que vão facilitar a nossa compreensão do que é uma reta. A primeira é que a reta, ela é infinita, ou seja, a reta ela tem começo e ela não tem fim. Uma outra característica é que a reta, ela tem uma única dimensão, que é o seu próprio comprimento. Mas o que é a dimensão? A dimensão, depois mais na frente, a gente vai estudar isso bem mais detalhadamente, né? A questão do que é bidimensional, tridimensional, né? Mas o que a gente precisa entender agora é que a reta ela tem uma única dimensão, que é o próprio comprimento. E a evidência da reta é que a reta ela não tem curva. Se ela é reta, ela não tem curva. Como as retas elas são infinitas, elas devem ser sempre representadas com duas setinhas nas suas duas extremidades, para mostrar a ideia de continuidade, né? De que ela não termina. Então, sempre que a gente for representar uma reta, a gente coloca essas duas setinhas nas duas extremidades para mostrar que ela é infinita, certo? Existem muitos lugares, imagens, que nos remetem à ideia de reta, né? A gente vê aí, por exemplo, o lápis. O lápis é um objeto que traz para nós a ideia de algo que é reto, né? Mas existem muitos lugares e imagens, em especial aquelas imagens ou lugares que nós não conseguimos identificar o fim. Né? Então, a partir dessas imagens e lugares, a gente consegue entender direitinho a ideia de uma reta que tem como característica principal que ela é infinita. Então, olha aí, as linhas do horizonte. Se a gente observar bem a imagem, a ideia de reta, né, a linha que se forma logo abaixo aí do Sol, né, ela traz para nós essa ideia de reta, né, de algo que não tem, que a gente não consegue dimensionar aonde termina, né? Outra imagem é uma estrada reta. Quando a gente mergulha aí nessa imagem, a gente não consegue ter dimensão, ou seja, a gente não consegue perceber aonde que é o final dessa estrada, tá? Então, traz essa ideia para nós de algo que é reto, certo? Quando lugares e imagens trazem para nós a ideia de retas, entendemos que as retas elas ocupam posições. E essas posições diferentes de retas, a gente chama de posições absolutas, né? Para a gente entender direitinho, a gente vai ver agora que as retas elas podem ocupar três posições diferentes. Primeira, a reta horizontal. O que é uma reta horizontal? Uma reta que está na posição horizontal. É a reta que está em posição semelhante à linha do horizonte. Lembra da imagem anterior que a gente viu agora mesmo, da linha do horizonte lá do pôr do sol? Né? Então, toda vez que uma reta ela estiver nessa posição que lembra a linha do horizonte, a gente vai chamar essa reta de reta horizontal. A outra posição que a reta
ela pode ocupar é a reta vertical. Então, a reta vertical é aquela reta que está sempre direcionada para cima, tá? E aí, nos diferentes espaços que a gente ocupa, a gente consegue identificar, né, objetos que trazem para nós a ideia de reta vertical, né? Então, só para facilitar, a reta vertical é aquela reta que está em pé, é aquela reta que está sempre direcionada para cima, certinho? Toda vez que você identificar uma reta direcionada para cima, ou seja, uma reta em pé, a gente chama essa reta de reta vertical, certo? E a outra posição que a reta pode ocupar é a que a gente chama de reta inclinada. O que é a reta inclinada? É aquela reta que não é horizontal e que não é vertical, né? A gente pode observar aí na imagem, nesse desenho aí que traz a ideia de uma escada, né? No corrimão de uma escada, a gente vai ver que esse corrimão aí que está ao lado da escada traz para nós a ideia de uma reta que está na posição inclinada. Então, inclinada é que não é vertical e não é horizontal, certo? A reta, ela tem tipos diferentes, vários tipos, né? Mas, primeiramente, nós vamos aprender apenas 2 tipos de reta, que é o que está pedindo para a gente essa semana. Primeiro, as retas paralelas, né? O que são retas paralelas? São retas que não têm nenhum ponto em comum entre elas, ou seja, elas vão sempre estar uma ao lado da outra. Vocês conseguem identificar aí na imagem? Nós temos a reta S e a reta T. E elas não se encontram, elas não se cruzam em momento algum, certo? Ou seja, elas estão sempre ao lado uma da outra, no mesmo sentido, e uma das características das retas paralelas é que elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão se encontrar, pelo fato de estar sempre uma ao lado da outra e no mesmo sentido, certo? E as retas paralelas, elas podem estar na posição vertical, horizontal ou inclinada. Mas se estiver uma ao lado da outra, no mesmo sentido, elas são retas paralelas. Depois aí nós temos as retas perpendiculares, né? Essa palavrinha aí diferente, né? Que parece meio assustadora aí, mas a gente vai ver que é muito fácil da gente entender. Então, o que são as retas perpendiculares? São retas que possuem um único ponto em comum. Lembra que eu falei que na reta paralela não tem nenhum ponto em comum? O que é esse ponto em comum? Quando elas se cruzam, aí existe um ponto de encontro, né? Então, na reta paralela, não existe ponto comum, porque elas sempre vão estar uma ao lado da outra e elas nunca vão se encontrar. Agora, as retas perpendiculares, elas vão se encontrar, elas vão, uma hora, uma vai estar sobreposta sobre a outra, né? Não sei se é bem essa palavra que eu queria usar agora, mas para vocês entenderem que retas perpendiculares, elas se encontram, ou seja, elas se cruzam, e quando isso acontece, forma-se o que chamamos de ângulo reto. Tá vendo esse quadradinho aí, marcando o ponto onde essas retas se encontraram? Olha ali, nós temos a reta S e a reta T. E no ponto onde essas retas elas se encontraram, tem um quadradinho com um pontinho, indicando que aí se formou um ângulo reto, certo? Que a gente, depois, quando for estudar ângulo, medida de ângulo,
se a gente for medir, né, esse ângulo aí dessa reta perpendicular, a gente vai ver que formou um ângulo de 90 graus, né, que é o que a gente chama de ângulo reto. Então, toda vez que vocês virem a imagem de retas que se cruzaram, né, e você conseguiu fazer esse quadradinho, né, com esse pontinho no meio, que apareceu, você conseguiu formar esse ângulo reto, essa é uma reta perpendicular, certo? Então, trazendo para a nossa realidade, né? Então, por que a gente precisa estudar, saber o que é reta paralela, o que é reta perpendicular? Né? Para a gente utilizar no nosso dia a dia. E uma das maneiras, né, que as retas paralelas e as retas perpendiculares elas podem ser encontradas, né, para facilitar o dia a dia, é na planta de uma cidade ou de um bairro. Então, você já viu a planta de uma cidade ou de um bairro? Né? Mas o que é a planta? Não é a plantinha lá que a gente semeia e depois ela vai crescer e tal, tal. Essa planta que a gente está falando aqui em matemática é a planta de uma cidade ou de um bairro, né? É a planta que é uma representação onde os desenhos ou a imagem que a gente quer representar são feitos de cima para baixo. Se você abrir o GPS do seu celular, você vai encontrar a planta de vários bairros de várias cidades. Então, esse tipo de planta é usado para facilitar a localização em lugares desconhecidos. Né? Então, uma das formas da gente fazer o uso, né, das retas paralelas e perpendiculares é quando a gente vai observar a planta de um bairro ou de uma cidade, né? E aí vai fazer necessário a gente saber identificar o que é reta paralela e o que é reta perpendicular. Então aí, nessa planta aí de um bairro, a gente consegue perceber e identificar aí 7 ruas. Nós temos primeiro aqui a Avenida Pinheiro, depois na sequência nós temos a Rua Jabuticabeira, depois nós temos na sequência a Rua Araucária, a Rua Jatobá, a Rua Ipê, a Rua Pitangueira e a Avenida Laranjeira. E aí, o que a gente consegue perceber? Se a gente observar direitinho, a Avenida Pinheiro com a Rua Jabuticabeira, elas trazem para nós a ideia de retas paralelas. Então, a gente pode falar que a Avenida Pinheiro é paralela à Rua Jabuticabeira, que também é paralela à Avenida Laranjeira. Tá vendo? Elas estão sempre ao lado uma da outra, no mesmo sentido, né? E não importa aí que no meio tem a Rua Jatobá, a Rua Araucária, a Rua Ipê e a Rua Pitangueira. A gente está observando, né, a Rua Jabuticabeira com a Avenida Laranjeira com a Avenida Pinheiro. E a gente vê aí que elas estão no mesmo sentido, postas uma ao lado da outra. Então, traz para nós aí a ideia de retas paralelas. Então, a gente pode falar que a Avenida Pinheiro com a Rua Jabuticabeira com a Avenida Laranjeira, elas são paralelas. E nós temos também a Rua Ipê, a gente consegue perceber aí que ela é paralela à Rua Pitangueira. Se a gente for seguir aí na sequência e observar a Avenida Pinheiro com a Rua Ipê, a gente vai ver um cruzamento.
E aí isso mostra pra gente o quê? Olha aí, a rua IP, se a gente for seguir aí na sequência, um carro, por exemplo, seguindo aí na sequência da rua IP em direção à Avenida Pinheiro, vocês vão ver que a rua IP, ela vai passar pela Avenida Pinheiro. E aí vai trazer para nós a ideia da reta perpendicular. Quando a rua IP passa pela Avenida Pinheiro, se a gente fosse representar isso no papel, vocês iam perceber que estaria formando aí o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Dá para a gente fazer aquele quadradinho certinho aí na representação da reta perpendicular. Então a gente vê que a rua IP ela é perpendicular à Avenida Pinheiro. A rua Jabuticabeira ela é perpendicular tanto com a rua IP como com a rua Pitangueira também, certo? Então, esses dois tipos de retas estão representadas nessa planta aí desse bairro, certo? Então, obrigado pela atenção, espero ter sido clara, né? Que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição no grupo, certo? E vamos lá fazer as nossas atividades propostas aí para essa semana referentes a retas paralelas e perpendiculares. Um beijo para vocês. Tchau!